Olá, meninas. Muito bom dia. Como estamos? Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Me vendo direitinho? Sejam bem-vindas. É um prazer revê-las. Vamos começar então com a nossa segunda aula aqui, das nossas aulas semanais. Deixa eu colocar aqui para vocês os slides que eu preparei hoje. Vocês estão vendo os slides? Está passando? Passando? Tá? Maravilha. Então vamos lá, turma, sejam bem-vindas novamente. Que bom que estamos juntas de novo, né? Então vamos lá. Só alguns recadinhos rápidos, porque eu sei que tem um pessoal também que vai entrando aqui, que é a primeira vez, né? Então vou pedir para que vocês mantenham o microfone no mudo durante a aula. Se puderem deixar a câmera ligada, fica muito bom para nós, porque assim eu consigo perceber como é que vocês estão sentindo aí o conteúdo, tá? Pode usar o chat, então, para vocês escreverem. Ao final da aula, a gente vai abrir um espaço para poder conversar. Eu vou responder as dúvidas, tá bom? Reserve esse tempinho aí só para que você consiga prestar atenção, absorver o máximo de conteúdo possível. Então, deixe o seu celular no silencioso. Presença total aqui com a gente, tá? Se você precisar sair durante a aula, tudo bem, volta quando você puder. E vamos procurar não interromper aqui para que a gente flua bem aí o conteúdo e possa fazer num tempo bem legal para todo mundo, tá? Então, essas aulas são semanais, toda sexta-feira às 11 horas, aqui pelo Zoom. O link, então, vai sempre ser disponibilizado lá no grupo Ayurveda Lovers e os temas vão ser dentro da saúde feminina, né? Em especial para mulheres 40 a mais, mas a gente sempre vai trazer um tema ou outro assim também para todas as mulheres, tá? Então, me apresentar para quem não me conhece, eu sou Thaís Fernanda, sou terapeuta, professora de Ayurveda, trabalho com Ayurveda já tem mais de 10 anos. E apagou minha luz aqui. Eita, peraí, gente. Quietinha aí, pra gente ficar bonita na foto. Então, eu trabalho com Ayurveda já tem mais de 10 anos. Sou especialista, então, na saúde da mulher, com foco aí no climatério, na menopausa, cuidando da saúde para a gente ter mais leveza, né? Para manter o nosso corpo em equilíbrio, mais qualidade, longevidade, viver muito tempo aí com saúde, tá? Gente, só um minutinho, deixa eu tirar essa lâmpada aqui. Os problemas técnicos. Peraí. Vamos ter que ficar no escurinho hoje, que ela resolveu. Tá saindo um cheiro de queimado aqui. Eu falei, epa, vamos. Melhor desligar, né? É isso aí. Então vamos seguir, gente. Hoje a gente vai falar sobre a libido ainda. Continuamos aí com o mesmo tema da aula anterior, porém, a gente vai se aprofundar um pouco mais para entender um pouco melhor dentro da visão do Ayurveda e como a gente pode dar continuidade, né? Então, na última aula a gente falou sobre como a libido é um sinal de vitalidade, então ela não é só algo que a gente tem que olhar para uma relação sexual, mas sim para nossa disposição, para nossa paixão pela vida, né? A gente viu aí como que o estresse e o sono também, né? As emoções de uma forma geral vão influenciar nesse desejo e trouxe também algumas pequenas rotinas aí. Quem não teve acesso à primeira aula, pode me chamar no privado que eu dou o link para vocês poderem assistir essa primeira aula também, tá? E hoje a gente vai falar sobre como isso nasce aqui no nosso corpo. Vamos falar um pouco também sobre hormônios, algumas ervas que a gente pode utilizar como uma reposição natural. Vamos falar sobre os doshas, Vata, Pitta e Kapha, para a gente entender como eles se relacionam aqui com essa questão da vitalidade. Alguns alimentos, e eu quero passar para vocês um desafio aí, um roteiro bem simples de 7 dias, para que vocês possam aplicar algumas técnicas simples e já sentir um bom resultado, tá? Então, a libido, ela é uma energia criativa, isso a gente já falou na última aula, né? Então, é uma faísca que ajuda a gente a colorir a nossa vida, ou seja, uma energia de criatividade, de criação, e que ajuda a gente nos nossos projetos, nas nossas ações e também nos nossos relacionamentos.
Então, quando essa faísca ela não está acesa ou ela está muito fraquinha, né? Ela tudo vai ficando menos colorido, a vida vai ficando mais sem graça, vai ficando tudo cinza, faltando cor, né? Então, quando a gente fala de libido, a gente sabe que isso vai muito além de ter lubrificação, de ter desejo sexual. Isso envolve camadas muito mais profundas na nossa vida, né? Isso está ligado principalmente com a nossa digestão e a nossa nutrição, tá? Então, como a gente precisa ter essa digestão bem equilibrada, a gente vai ter aqui essa sequência de equilíbrios, né? Uma alimentação nutritiva e bem digerida vai, gerar uma energia e que vai nutrir o nosso tecido reprodutivo e, em consequência, vai trazer esse prazer, essa energia, essa vitalidade. Então, aqui é para que vocês percebam que não tem como eu tomar só uma erva afrodisíaca, uma maca peruana, ou fazer só uma reposição hormonal e resolver essas questões. A gente precisa trabalhar principalmente com a alimentação e com a nossa digestão. Porque a gente pode comer a coisa mais caprichosa do mundo, mais nutritiva, mas se isso não for bem digerido, a gente não vai absorver esses nutrientes, isso não vai resultar no efeito que a gente quer, né? Então, dentro do Ayurveda, a gente tem um processo de nutrição de cada um dos tecidos que leva um determinado tempo para que cada tecido seja nutrido. Então, o sangue, os ossos, o músculo, nosso tecido gorduroso, nosso sistema nervoso. E o último tecido que vai receber essa nutrição é o tecido reprodutivo. E quando a gente come uma coisa hoje, ele vai levar em média 25 a 30 dias para chegar nesse tecido. Então, se eu quero acelerar esse processo, eu tenho que saber qual alimento é mais adequado para que eu consiga comer e ele vá mais rapidamente para a nutrição desse tecido, tá? Então, essa demora de 30 dias vai virar esse néctar da vitalidade, mas vai precisar ser isso tudo observado, e principalmente a digestão, né? E aqui eu trouxe um gráficozinho para a gente entender melhor, né, como que esse processo de... Só um minutinho, gente. Hoje, geralmente é o Teams que me dá trabalho, hoje o Zoom também está me dando. Então, vamos lá. A gente tem, então, claro, né, que na fase reprodutiva, ou seja, na fase adulta, na fase pita da vida, como a gente chama no Ayurveda, uma produção maior de determinados hormônios, porque é uma fase reprodutiva. Então, o nosso corpo ele está construindo, ele está liberando hormônios que facilitam esse processo. Isso vai envolver uma regulação hormonal e automaticamente esse bem-estar que a gente geralmente vive nessa fase adulta, sem sintomas de climatério, sem sintomas de menopausa, sem cansaço excessivo, e tudo isso que a gente já sabe. Só conforme a gente vai envelhecendo, esses hormônios eles vão começando a diminuir. Então, o estrogênio, ele é responsável pela lubrificação e por disposição também. A progesterona, por relaxamento e um sono restaurador. E a testosterona, impulso e desejo. E nós temos, então, esses três hormônios básicos aqui que são responsáveis principalmente por esses sintomas que começam a surgir. Claro que esses hormônios eles têm outras funções também além dessas, e quando a gente tem essa queda desses hormônios, a gente tem muitos sintomas. Então, aqui nesse gráfico aqui, dá para a gente perceber, eu coloquei ele um pouquinho maior, que nessa fase da vida, né, na fase reprodutiva, na fase adulta, esses hormônios estão em alta. Claro que testosterona é um pouco menos para a mulher, mas ainda assim ele se mantém em alta. Na perimenopausa, ou seja, no climatério, né, a partir dos 40 anos, principalmente, a gente tem uma queda significativa, né? E depois, na menopausa, quando ao cessar completo aí do fluxo menstrual, da produção, né, e do amadurecimento dos óvulos, a gente tem uma queda brusca, então é quase zero, né? E aí a gente precisa colocar ferramentas na nossa vida para poder suprir essa diminuição desses hormônios, que é natural. Então, assim como a gente vai da fase da infância para a adolescência, a gente passa por aquele ciclo, por aquela fase de transformação, para a menopausa é a mesma coisa, a gente vai passar por essa transformação e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então não adianta ficar, ai meu Deus, e agora? É, tentar se reconhecer nesse lugar, aceitar essa posição em que a gente se encontra hoje e lidar com
diferenças, né? E por isso a gente vai usar então essas ferramentas do Ayurveda para poder repor, suprir, né, essa falta que esses hormônios podem trazer, tá? Então, vou trazer algumas dicas hoje, mas agora eu quero falar sobre os temperamentos que dos doshas, né, Vata, Pitta e Kapha, como que eles interferem aí no nosso comportamento. Então, na última aula, a gente deu uma introdução bem básica sobre o que são esses doshas. São energias vitais que governam o nosso corpo, que são responsáveis, né, pelos movimentos, pelas digestões, pela própria nutrição. Só que as decisões, escolhas da nossa vida e até as fases da vida em que a gente se encontra, essas energias elas ficam mais evidentes. E quando elas estão muito aumentadas, desequilibradas, elas podem gerar alguns sintomas não tão positivos. Isso pode estar relacionado com essa baixa de hormônios, vai estar relacionado com a minha digestão, com a minha alimentação, com as escolhas diárias, mas principalmente com aquilo que eu deixo, né, o meu corpo escolher sozinho, sem muita sabedoria nas escolhas. Então, as escolhas não tão saudáveis, vamos dizer assim, né? Então, quando eu faço ali uma escolha de uma alimentação não tão saudável, não tão nutritiva, muitos processados, muito industrializado, quando eu sobrecarrego a minha digestão, quando eu não durmo bem, quando eu não descanso o suficiente, e aí eu me incluo nessa, porque não tenho descansado tanto quanto eu deveria, começar a praticar mais, né? E aí a gente vai ter, então, essas evidências aí. Então, Vata, ele vai nos deixar mais aéreos. Então, a gente tem uma mente mais acelerada, uma secura vaginal que pode se apresentar. E conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai se intensificando. Já o Pita, ele deixa a gente mais irritado, mais caloroso. Então, quem já tem um pouco mais de impaciência e irritabilidade, tem que cuidar dessas questões de alimentação mais quente, mais picante, de escolhas em geral que trazem mais calor, né? Isso vai dar mais irritação. O Kapha, ele é doce. Então, ele gosta dos prazeres da vida. Quando aumentado, ele vai trazer um pouco de preguiça, pouca vitalidade, pouca, né, força e ação. Então, eu quero que vocês agora deem uma observada em vocês e percebam como que vocês estão se sentindo hoje, né? Vocês acham que vocês estão com a mente mais acelerada, estão mais irritadas, estão mais preguiçosas? Com qual desses temperamentos vocês se identificam hoje, tá? E aí, quem quiser compartilhar, pode colocar aqui no chat para gente. Eu vou trazer algumas soluções aqui para nós, tá? Vamos ver alguns sinais práticos, né, para identificar cada uma dessas questões. Então, quando eu tô com a mente mais acelerada e eu tenho essa mente mais aérea, né, mais vata, que a gente chama, a gente vai ter ali um pouco mais de insônia, possibilidade de ter insônia, e essa insônia geralmente ou a gente demora muito para dormir, ou a gente acorda ao longo da noite e demora para pegar no sono de novo, né? Ou dorme aquele sono muito leve, muito picadinho. Também pode trazer a própria secura vaginal, uma pele seca e dor na penetração. Então, dentro do ato sexual, a gente vai ter essa secura apresentada, que também pode trazer dor, pode trazer uma musculatura pélvica um pouco mais rígida, tá? Já esse elemento fogo, esse pita aumentado, ele vai trazer ondas de calor. Então, se você sente aqueles fogachos da menopausa, é o Pita que está falando aí. Então, irritabilidade, impaciência, o calor excessivo, essas críticas internas, então, autocobrança, autojulgamento, culpa, isso tudo surge nesse momento. E esse doce, né? O que seria? É a sonolência, é o ganho de peso, é pouca excitação, tanto na vontade da relação sexual, como pela vida. Então, uma canseira, uma falta de ânimo, tá? Isso também pode surgir ali nesse período, tá? E aí, vamos ver então agora algumas dicas, né, do que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, eu tô vendo aqui que algumas meninas colocaram que estão mais aéreas, outras mais lentas, né? Então, vamos lá que vai ter dica para todo mundo, tá? Para a gente trazer essa mente para o lugar, então, para a gente diminuir esse excesso de pensamentos, a gente vai trazer aterramento, pode ser andar descalça, pisar na terra, né? E também a automassagem. Aqui a gente pode usar duas coisas: o óleo de gergelim, o óleo de amêndoas, o óleo de girassol,
ou também a ghee. Não é muito comentado que a manteiga clarificada ela é mais usada para culinária, mas a gente também pode usar ela nos procedimentos corporais. E a ghee, ela tem, então, uma proximidade ali com o nosso tecido reprodutivo. Então, além dela, e também com o nosso sistema nervoso. Então, além dela ajudar a trazer essa tranquilidade para a mente, ela também vai atuar nutrindo esses dois tecidos, o nervoso e o reprodutivo. Então, você pode pegar um pouquinho de ghee, você encontra nessas lojas de produtos naturais, e vai passar na sola dos pés antes de dormir. Se você não tiver ghee ou não gostar da textura ou do aroma, pode usar um óleo vegetal natural, 100% natural, tá? Depois você pode experimentar também as respirações. Então, a gente vai fazer um exercício de respiração, que a gente chama de pranayama, nós também vimos na última aula. E aqui a gente vai usar por mais ou menos uns 5 minutos, mas se você não conseguir 5 minutos, pode ser menos. Você faça uma sequência de repetições ali conforme você se sentir confortável, tá? Então, a gente pode fazer essa daqui para trazer, então, tranquilidade para a mente. Você inspira em 4 segundos e expira em 4 segundos, tá? Isso é um método muito simples, é só você prestar atenção naquilo que entra, no ar que entra, no ar que sai, né? E aí vai ficar bem mais fácil de você relaxar e dormir mais tranquilo. E por fim, um chá calmante. Então, um chazinho à noite é tudo de bom, né? A gente, nesse friozinho, então, maravilhoso. Isso vai ajudar você a trazer tranquilidade para a mente, descansar, relaxar e aí também dormir melhor. Então, camomila e erva doce são duas opções excelentes para a noite. A gente tem outras. Tem melissa, tem a sálvia, tem folha de amora, tem várias outras opções, mas essa combinação aqui, ela traz relaxamento e também estímulo da digestão. E aí vai ajudar você a digerir os alimentos do dia, vai ajudar você a digerir os pensamentos ali ao longo da noite. Só cuidado para não consumir esse chá muito perto da hora de dormir. Então, dá um intervalinho de pelo menos 1 hora, para que você não tenha vontade ali de ir ao banheiro no meio da noite e isso atrapalhar o seu sono, tá? Para quem se identificou aí com o calor, com o fogacho, a gente pode incluir algumas bebidas refrescantes, né? Claro que a gente, quando fala de bebida refrescante para Ayurveda, nunca é gelada. A gente vai utilizar ervas e frutas que tenham essa propriedade de trazer refrescância. Então, mesmo que eu tome, por exemplo, um chá quente de erva doce, ele vai ter uma sensação mais refrescante na boca. É isso que a gente fala aqui no Ayurveda. Então, não é gelado, tá? Apesar da imagem aqui ter uns gelinhos, só se for um dia muito quente e você tiver com fome, aí tudo bem. Agora, como tá frio, a gente mesmo querendo dar uma tranquilizada nesse calor interno, vamos usar uma água morna. Não precisa ser fervendo, mas uma água mais morninha, tá? E aí você pode colocar aqui o chá de hibisco. Então, você também encontra nas casas de produtos naturais, tá? E você pode colocar também um pouquinho de aloe vera. A gente encontra em pó isso já desidratado, também em lojas de casas naturais. Se você não achar, você pode usar da própria planta natural. Então, você tira uma pétala da babosa, você deixa ela de boquinha para baixo, assim, num copo com água, para ela escorrer todo aquele caldinho amarelinho que sai. E depois você vai lavar ela, deixa ali por mais ou menos umas 10, 12 horas. Aí você lava bem, tira a casquinha e corta uma fatiazinha daquele gel que tem dentro da folha. Aí você pode bater no liquidificador junto com esse hibisco e essa aguinha morna. E vai ser uma bebida maravilhosa para a gente reduzir esse fogo excessivo e muito bom para os fogachos também. Você pode tomar ali mais para o fim da tarde, não deixar muito perto da hora de dormir, assim como os outros chás, tá? Mas isso ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito também são os alongamentos. Então, lembra que a gente sentava de índiozinho quando era criança? Junta as solas dos pés, né? E aí faz aquele movimento de borboleta. Você pode fazer isso por 3 minutos, se seu alongamento permitir. Não precisa alongar demais. Você vai fazer isso de uma forma bem natural, tranquila, conforme o seu corpo permitir. Esse movimento, ele ajuda a dar uma relaxada. Então, alonga toda a, a, a virilha, né? A gente trabalha esses chakras básicos aqui, isso também traz uma tranquilidade, traz um relaxamento e diminui essa irritabilidade. E, claro, evitar pimentas, tudo aquilo que é muito ácido, muito salgado, gorduras em excesso,
e álcool, principalmente à noite. Então, se você gosta de tomar um aperitivo, um vinhozinho no fim da noite, procura evitar se você está sentindo esses calores excessivos, tá? Agora, a solução para quem se identificou aí com esse perfil mais doce, né? Que é de mais letargia, mais cansaço. Então, vamos colocar aqui uma caminhada após o almoço. Agora que tá mais friozinho, é até gostoso a gente dar uma andadinha ali por volta do meio-dia, 1 hora, porque traz aquecimento, né? Então, ao invés de você ir deitar e dormir, sabe aquele soninho que dá depois que come? Você vai fazer uma caminhadinha. Então, dá uma voltinha no quarteirão, anda um pouquinho. Se não der tempo de 20 minutos, faça 5, 10, o tempo que for. Isso vai ajudar muito a melhorar o seu fogo interno e diminuir essa letargia, tá? Um chá muito bom aqui é gengibre, canela e alecrim. Lembrando que quem tem pressão alta deve evitar o gengibre e a canela e o alecrim, porque esse é um chá estimulante, tá? Então ele vai aumentar o metabolismo. Ele também é diurético, tá? Então, se você puder usar ainda o alecrim in natura, como tá aqui na imagem, melhor ainda, porque ele tem um efeito mais potente ainda. Se não, pode ser o sequinho mesmo, tudo isso a gente encontra nessas casas que vendem produtos a granel, tá? Faz ali uma garrafinha, vai tomando aos golinhos, ou então toma 2 xícaras, pelo menos, aí ao longo do dia. E uma outra ideia é quando você estiver assim, trabalhando, quietinha, você fazer taponagem, ou seja, são essas batidinhas leves nas suas coxas. Então, vai dando batidinhas assim, isso vai ativando a sua circulação e ajuda você a estar mais disposto nesses momentos que você não pode levantar para caminhar ou para ir fazer alguma coisa, tá? Isso vai ajudar você a tirar você dessa estagnação, tá? Muito bem. Então, aqui algumas dicas, tá? Deixa eu só ver aqui a pergunta. Para a automassagem, o óleo de abacate serve para pita? O óleo de abacate ele é um pouco pesado para pita. Então, era melhor a gente usar ou de semente de uva ou de girassol. Não, não é que ele é muito quente, ele não é. Ele tem ali um vira mais morno, né? Uma potência mais morna. Mas ele vai ser mais pesado, mais gorduroso aí para o pita conseguir digerir, tá? Muito bem, vamos seguir. Aqui, então, eu trouxe para vocês algumas dicas de alimentos que vão diminuir essa possibilidade de gerar energia. Que a gente sabe que a libido é disposição. Então, se eu estou com disposição para a vida, eu posso desenvolver essa disposição para relações sexuais também, né? Então, vamos procurar evitar tudo aquilo que apaga essa energia, que apaga essa faísca, esse calor interno positivo, né? Refrigerante, sucos, qualquer coisa que seja gelada e principalmente os industrializados, né? Café, e aqui eu trouxe exemplos, inclusive, de café gelado. Aí a gente está usando duas coisas que potencializam o desequilíbrio, né? Então, por quê? Tudo aquilo que é muito estimulante vai exigir muito da sua digestão. Então, energético, chá verde, o chá mate, o café, não é que é proibido, mas a gente precisa entender como está a nossa digestão. Porque se ela já estiver lenta, eu já estiver me sentindo estufada, inchada, com excesso de gordura abdominal, com essa digestão, com esse cansaço, com essa falta de energia, então esses estimulantes, eles dão um pico de energia momentânea e depois eles caem muito rápido. E nesse cair muito rápido, eles exigem que a gente volte e tome um pouco mais. E aí a gente vai ficando nesse ciclo que sobrecarrega a digestão. E aí vai atrapalhar o sono da noite, tá? Então, evita ao máximo o café depois das 16, eu diria até depois das 10 horas da manhã, tá? Quer tomar um cafezinho? Toma ou um chá mais estimulante até as 10. Evita tudo que for gelado e sobremesa logo após o almoço. Ai, mas eu morro de vontade de comer um doce depois do almoço. Então, você vai esperar pelo menos 1 hora para daí você comer o seu docinho. Um chocolate, né? Ou uma sobremesa. E se você não aguentar, toma um chazinho mais adocicado, de camomila, de jasmim, de lavanda, de erva doce, ou mastiga sementinhas de erva doce, sementinhas de cardamomo. Isso já vai ajudar você a segurar até essa 1 horinha, 1 horinha e meia, para depois você consumir a sobremesa. Por quê? Para o Ayurveda, a digestão ela acontece pelos sabores. Então, existe uma sequência de sabores que são digeridos. E o primeiro sabor que começa a ser digerido é o sabor doce. Então, eu como a minha refeição toda de uma vez,
E aí, lá dentro do meu estômago, o primeiro alimento que vai desmanchar para poder passar para o próximo processo da digestão é aquilo que for adocicado. Então, pode ser uma fruta cozida, pode ser uma especiaria mais doce, pode ser o arroz, as batatas, as raízes em geral. Elas são primeiro digeridas. E aí, em seguida, vem os próximos sabores e a gente vai digerindo tudo. Se eu acabei a minha refeição completa, que eu comi tudo misturado, aí eu termino e eu começo a comer um docinho de novo, todo aquele alimento que ainda está sendo digerido dentro do estômago, ele para de ser digerido e começa tudo de novo pelo chocolatinho. E aí, o que que isso faz? Torna a nossa digestão mais lenta. Então, isso sobrecarrega o processo digestivo, pode dar gases, estufamento, esse inchaço que às vezes a gente tem, um desconforto, náusea, azia, queimação. Aí vai depender da predisposição de cada pessoa, mas isso a longo prazo é muito prejudicial. Então, pensa sobre essa sobremesa, tenta adaptar aí a sua realidade, as suas vontades também, mas dá um olhar mais carinhoso para isso, porque vai melhorar muito o seu processo digestivo, tá? E agora eu vou falar de alguns alimentos que melhoram o nosso fogo digestivo. Lembrando, e a nossa libido, né? Lembrando que eu preciso digerir bem, que se a minha digestão não tá legal, mesmo consumindo esses alimentos, isso pode ser prejudicial. Então, se você tiver alguma dúvida se a sua digestão tá boa ou não, você pode me chamar no privado, a gente conversa, agenda um horário, uma consulta mais individualizada e vamos fazer uma avaliação mais profunda, tá? E quais seriam, assim, os principais sintomas de má digestão? É se meu intestino não funciona todo dia? É se eu não tenho fome todos os dias no mesmo horário? É se um dia eu como uma coisa caiu legal, no outro dia eu como a mesma coisa e não cai bem? Se eu não estou dormindo legal, ou então se eu tenho algum desses sinais que eu mencionei anteriormente, de azia, queimação, refluxo, estufamento, gases, náusea, tudo isso. Isso tudo é sinal de que a digestão não está boa e a gente precisa fazer uma abordagem para corrigir. Agora, se a sua digestão estiver bem, meu intestino está funcionando todo dia, eu estou dormindo legal, eu sinto fome nas principais refeições, eu como aqueles alimentos sempre caem bem, ou não, eu sei que aquele, toda vez que eu comer, não vai ser bom. Então, tá com uma digestão boa, tá? Aí você pode consumir à vontade, gente, tâmara, de preferência duas por dia, principalmente se você já passou dos 40 ou se você tá chegando no 40. Passou do 36, 37, já manda tâmara aí todos os dias, pelo menos duas, tá? Pode ser você comer essa tâmara inteira, pode você bater ela com água, fazer um leite vegetal, pode você misturar ela com cacau e fazer um brigadeirinho. Então, a gente tem várias formas de consumir a tâmara. Mas ela é um alimento extremamente nutritivo do tecido reprodutivo, ajuda a regular os hormônios, ajuda a trazer essa nutrição, principalmente se você tiver aquela mente mais aérea, um pouco mais de secura no corpo. Então, é maravilhosa, tá? Outra coisa é a ghee, que é a manteiga clarificada. A gente pode usar ela como um azeite sobre a comida pronta, ou então no preparo da comida. Ela vai nutrir diretamente também o nosso tecido reprodutivo. As amêndoas, você pode comer com iogurte, você pode usar leite de amêndoas, ou pode usar o próprio óleo de amêndoas numa forma externa, ali na automassagem. Abacate é um alimento maravilhoso, com gorduras boas, que vai nutrir os tecidos, vai lubrificar tudo por dentro, né? E vai ajudar bastante você a se manter saudável, nutrido e ainda diretamente ali no tecido reprodutivo. Cacau 70%. O cacau, ele é um estimulante, então tem que ter cuidado para quem tem mais calor interno, tá? Comer com menos quantidade, se possível, mas aqui a gente pode, inclusive, usar ele como aquele docinho depois ali, de uma hora depois do almoço, ou você pode usar o cacau em pó para fazer receitas aí junto com a tâmara, junto com a ghee. Então, a gente tem várias opções e o cacau também é muito nutritivo do tecido reprodutivo. E por fim, a cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. E se você puder consumir o picante, coloca um pouquinho de pimenta do reino junto, que auxilia ainda mais na absorção da curcumina, né? A cúrcuma, gente, ela vai atuar muito bem em todos os tecidos, principalmente o tecido ósseo e o tecido reprodutivo. No tecido ósseo, a gente sabe que depois dos 40, tudo começa a ficar um pouquinho mais frágil, e quem tem predisposição à osteopenia, osteoporose, tem que incluir a cúrcuma diariamente. Não precisa ser em cápsula, suplemento, mas a própria cúrcuma em pó ou a cúrcuma fresca que a gente planta, pega super fácil,
você vai encontrar como cúrcuma longa. Ela é bem parecida com o gengibre. Usa ela raladinha no preparo dos alimentos, fazendo ela num refogado, ou usa ela em pó mesmo, direto ali nos chás, nas infusões, ou pode ser até um shot com água morna, tá? Capricha aí na cúrcuma que vai ser bom. E aqui uma receita bem simples que eu denominei de shake da faísca. Até eu achei engraçado, né? Eu falei, que nome que eu vou dar para essa receita, né? Shake da faísca, é para acender tudo aí dentro, tá? Leite vegetal morno. E por que que a gente escolhe o vegetal? Pode ser o de vaca, mas observa se você não tem nenhum tipo de intolerância, se você tem uma digestão boa para digerir, porque o leite da vaca ele é mais pesado, ele tem uma potência fria, então ele exige mais da nossa digestão. Então dá uma olhadinha para isso. Se você já estiver acostumado a tomar o leite de vaca, maravilha. Se não, experimenta um leite vegetal. E aí, como que eu posso usar o leite vegetal? Já explico aqui uma receita simples de como preparar, tá? Depois você vai acrescentar uma colher de sopa de cacau em pó, de preferência 70%, duas tâmaras, tira o carocinho dela, dá uma cortadinha, uma pitada de canela e bate isso no liquidificador. Você pode tomar esse shake aí uma vez a cada 2 dias, pode tomar todo dia, pode tomar uma vez na semana, dependendo de como você tá se sentindo, como tá a sua digestão, tá bom? O leite vegetal a gente encontra pronto, às vezes, já para vender, mas a gente tem algumas opções. Você pode usar o leite em pó de coco, por exemplo, que a gente encontra lá nas casas de produto natural. Pode usar o leite de arroz, o leite de aveia, o leite de amêndoas, né? E aí você vai pegar uma xícara dessa semente que você escolher, vai colocar de molho na água. Quando ela estiver hidratadinha, mais cheinha, mais úmida, você vai jogar essa água fora e vai bater no liquidificador com mais um pouco de água até cobrir. Bate aquilo e vai colocando mais água até dar uma consistência que você quer, mais cremosa ou mais líquida. E depois você coa. Esse é um leite vegetal. Ele vai durar de 1 a 2 dias na geladeira. Você pode ir usando para fazer esse shake aqui ou qualquer outro tipo de receita, tá? Outra coisa boa aqui que eu trouxe para vocês também são aromas. Então, a gente sabe que óleo essencial é excelente para trabalhar qualquer tipo de desequilíbrio, porque ele é absorvido rapidamente através do sistema límbico, então tem uma ação imediata, né? Aqui a gente pode usar o ylang-ylang, laranja doce, para estimular, tá? Então, se você tá com muito pensamento excessivo, aí você usa o de lavanda, que é um óleo tridosha, que vai servir para todo mundo. Mas se você precisa de estímulo, principalmente afrodisíaco, o ylang-ylang, essa combinação aqui vai ser maravilhosa, tá? Então, porque antes de dormir, a gente está imaginando aqui que você vai namorar hoje, tá? Então, se vai namorar, a gente geralmente namora na cama à noite, né? Mas daí cada um sabe da sua rotina. Então, mais ou menos 30 minutos antes de você se preparar para esse momento, você pode usar aí num difusor, pode usar na própria palma da mão e fazer uma inalação. Aí você põe uma gotinha só de cada, tá bom? Se for no difusor, você pode pôr duas de cada. E aqui você vai trazer um relaxamento muscular que vai ajudar nesse momento. Então, principalmente para quem tem mais rigidez, para quem tem mais dor, vai ajudar a fazer esse relaxamento muscular, vai reduzir a tensão e vai favorecer esse vínculo com o seu parceiro ou sua parceira, tá? Então, vai ajudar bastante nesse momento. Claro que só isso aqui talvez não resolva, mas é uma das ferramentas que a gente vai associar com as outras dicas que eu trouxe e vai ajudar você, tá? Agora eu quero colocar aqui, gente, uma sugestão para vocês experimentarem. Depois eu vou compartilhar com vocês um PDF para que vocês não esqueçam nenhuma dessas dicas. Foi o que me pediram muito no privado semana passada, né? Ah, eu não assisti a aula, ou outras pessoas, eu assisti, mas não consegui anotar tudo, então eu vou montar um PDFzinho para vocês, tá? Depois vocês me mandam bastante energia positiva, tá, gente? Porque não é todo mundo que faz isso aqui, não. Eu mereço, hein? Manda bastante energia positiva. Então vamos lá. Qual seria essa sugestão, tá? Você vai fazer de acordo com os seus horários, com o que cabe aí na sua rotina. Automassagem mais respiração. Então hoje ou amanhã, amanhã que é bom que amanhã é sábado, tá todo mundo tranquilo, você vai escolher um horário no seu dia, desde que não seja depois do pôr do sol, tá? Porque passar óleo no corpo precisa ser digerido também, então serve como uma refeição. Então não deixa muito perto da hora de dormir. Passa o óleo que você escolher pelo corpo. Mas no momento, gente, de introspecção.
Você vai se tocando, vai sentindo a sua pele, vai se permitindo esse carinho, tá? Momento de conexão com você mesmo. Experimenta. Respiração, você pode fazer aquela que eu comentei de inspira 4, expira 4, ou pode simplesmente fazer uma respiração mais profunda, prestando atenção nesse processo. No dia 2, que pode ser amanhã ou no domingo, né? Você vai fazer experimentar aí esse shake da faísca. Aí já dá um tempo para você ir comprar as coisas que você precisa, tá? Dia 3, vamos experimentar uma terapia com ylang-ylang. Para quem não tem ainda os óleos, pode ir em qualquer farmácia que a gente encontra com facilidade óleo essencial hoje em dia, tá? Mas a gente tem doTERRA, tem fitoterápica, tem uma infinidade de marcas aí. Você pode comprar daquela da sua confiança. Se precisar também de ajuda para escolher, me chama no privado, a gente conversa, eu dou algumas indicações também, tá? No dia 4, vamos experimentar essa caminhadinha após o almoço, 5, 10, 15, 20 minutos, como você conseguir. Dia 5, vamos experimentar uma meditação, e aí eu vou compartilhar aqui só para quem estiver ao vivo. Depois, no final, aqui eu vou parar a gravação e eu vou colocar para vocês o link de uma meditação, para vocês também poderem experimentar. Mas não é esse o presente surpresa, não, tá? Tem mais coisa. Depois, no dia 6, vocês vão experimentar uma dança. Gente, liga lá no YouTube, tem dança de tudo que é jeito que você gostar. Danças culturais, dança de zumba, dança de tudo, de funk, de axé. Lembra o que você gostava de dançar quando você era adolescente? Bota lá e dança um pouquinho. Porque a dança, principalmente aquela que a gente rebola, estimula a musculatura pélvica. Estimular a musculatura pélvica, estimular o nosso tecido reprodutivo, o útero, toda essa região, ajuda a melhorar a nutrição do tecido reprodutivo, que vai gerar essa energia de criação e que vai trazer também o desejo sexual. Rebola, mulherada, rebola. Mas vocês vão ver que não, que funciona. Acredita na tia Thaís. E por fim, gente, vamos fazer um momento de prazer que não precisa ser sexual. É isso que eu quero que vocês sintam também. Porque vamos imaginar que eu não tenho um parceiro, não tenho com quem namorar. E aí, o que eu faço? Que adianta eu cuidar da libido? Adianta tudo. Você está fazendo isso por você, não é pelo outro. Então, a gente vai encontrar prazer em uma atividade que não esteja relacionado com um ato sexual, que seja você com alguém ou você com você mesmo. Encontra alguma coisa que você gosta de fazer. Pintar, plantar, ler. Então, você vai tirar esse dia 7 para fazer algo só para você. E faz, tá? Não tem desculpa, hein? Muito bem, gente. Aqui eu separei algumas perguntas que surgiram da última aula para cá, né? Que geralmente as pessoas costumam me perguntar também. Eu posso usar hormônios mais essas ervas, mais essa alimentação que foi dita aqui? Pode, mas sempre conversa com o seu médico, tá? Então, para o Ayurveda, a gente pode fazer essa associação de alopatia com fitoterapia tranquilamente. Mas se você tem dúvida, conversa com o seu ginecologista ou com o médico que te passou a reposição hormonal, nessa reposição artificial, e veja se tá tudo bem. Para nós aqui no Ayurveda, não existe muitas contraindicações, mas é sempre bom. Se surgiu a dúvida, dá uma procurada. Agora, essa alimentação que eu coloquei aqui é chá, é comida nutritiva, sempre prestando atenção na sua digestão, não vai ter nenhum problema com o uso de hormônios artificiais, tá? Quanto tempo eu levo para sentir diferença? Então, se eu comecei a fazer essa alimentação, eu comecei a usar essas ervas, esses óleos essenciais, fazer automassagem, quanto tempo eu vou perceber? Ah, porque eu estou fazendo, mas não senti nada ainda. Gente, vai levar em média de 2 a 4 semanas para você perceber uma mudança significativa na sua energia. Então, calma, não é porque ainda não fez efeito que não vai fazer. Então, persiste mais um pouquinho, pelo menos por 15 dias, 21 dias que seja, para que você sinta essa diferença, tá? E lembrar também o seguinte, por exemplo, eu tô com 42 anos. Eu tô, sei lá, vamos dizer que eu nunca fiz nada do Ayurveda. Faz 42 anos que eu tô fazendo de um jeito. Agora eu vou começar a mudar. Então, meu corpo precisa de um tempo para essa adaptação, tá? Então, respeita o seu momento, o seu processo, o seu tempo, mas permita que isso aconteça. Então, persiste por um pouquinho que você vai ver que vai funcionar em algum momento, tá? E se meu parceiro não me ajudar nesse processo? Que é o que eu acabei de falar. Às vezes nem parceiro a gente tem, né? Em algum momento da vida pode acontecer.
Então, começa por você. Faz essas mudanças, essas introduções, essas transformações por você mesmo. Em seguida, você parte para uma comunicação, para um diálogo, para uma conversa, né? Acho que eu comentei isso na última aula. O seu parceiro ele precisa saber o processo que você está vivendo, que está acontecendo uma mudança hormonal, que com ele também vai acontecer se vocês tiverem idades parecidas, né? Com ele também está acontecendo, só que para o homem as coisas são diferentes, né? Então, explica, conversa dentro da realidade, dentro do que dá para ser dito, mas traz ele para esse momento e o principal, mostra para ele que você está buscando algo para que isso melhore para todo mundo, né? E que ele precisa participar desse processo. E de repente, com esse diálogo, com essa conversa, vocês dois podem encontrar um novo caminho. Porque às vezes, né, a rotina, tá com a pessoa, sei lá, 30, 40 anos, né? Então, a coisa fica cansativa, maçante. Então, talvez essa reconexão através de uma conversa inicial pode, de repente, mudar esse jogo. E vocês passarem a experimentar novas coisas juntos, a usarem essa alimentação juntos, né? Tudo isso fazer parte de um novo começo aí para vocês, tá? Já vou abrir para a gente conversar, então eu quero finalizar com novamente um convite para o nosso desafio. É, a gente fez um desafio um tempo atrás do sono, então o pessoal fez aí 10 dias de práticas, de 10 dias consecutivos de práticas para dormir melhor, e tem assim um resultado incrível, o pessoal adorou, e aí a gente vai dar continuidade nessas transformações agora com esse desafio para melhorar a libido, tá? Claro que, como a gente está vendo aqui, a libido não é só sexual, então a gente vai melhorar a vida como um todo, a gente vai melhorar a nossa vitalidade, a nossa autoestima, e tudo isso para despertar esse prazer interno também pela vida, tá? Então, é um caminho prático, natural, para a gente despertar esse desejo. Então, são 10 dias de aulas gravadas com um encontro ao vivo. A gente vai ter aqui bônus, playlists, meditações, um conteúdo diário, grupo VIP, receitas, vários rituaizinhos para serem feitos aí todo dia. Então, esse desafio é para mulheres que querem voltar a se sentir vivas, sensuais, conectadas com o seu corpo, independente se tem um parceiro, se não tem, né? E se hoje, na última aula e essa aula de hoje tocou você, imagina então o que eu posso entregar para você nesses 10 dias, né? Aqui é uma aula gratuita. Se você tem acesso a um conteúdo exclusivo, você vai ter muito mais conteúdo e muito mais informação para poder transformar a sua vida, tá? Muito bem, gente. O desafio vai ajudar você a recuperar, então, esse brilho, fogo interno, essa intimidade com você mesmo. Se você quiser participar do desafio, pode entrar no nosso grupo, e por lá eu vou, então, soltar ofertas, condições especiais, o dia de inscrição, todas as informações necessárias. É só você escanear o QR Code aqui, ou se você quiser também, pode me chamar e eu mando o link para você, tá? E agora a gente vai abrir para as perguntas. E por fim, então, eu vou contar o segredo, né? Contar um presentinho especial para vocês, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui no chat. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, pode abrir o áudio, perguntar. E quiser compartilhar também se experimentou alguma prática da última aula, quiser contar para nós se funcionou, se deu certo, o que que você achou. Queria ouvir vocês um pouquinho. Ninguém quer compartilhar? Todo mundo tímido? Não tem problema. Tudo certo, gente. Então tá bom. Vou então compartilhar com vocês agora. Deixa eu parar a gravação, porque eu não quero que ninguém saiba o presente que vocês vão ganhar. Deixa eu parar aqui. Então, para quem está assistindo a gravação, muito obrigada. A gente se vê na próxima aula. E agora eu vou ficar com a turma que ficou aqui ao vivo, tá? Gente, como será que eu pauso isso aqui? Peraí, já sei. Vamos parar aqui. Vamos pausar a